Bem? Todos passando bem? Tranquilos? Bem. Vamos dar sequência então, né, às nossas reflexões, nossos estudos. Importante a gente contextualizar sempre o Evangelho, né? Obrigado ao Denis aí, né, que soube sintetizar com bastante lucidez e clareza essa ideia, né, do nascer de novo, nos trazendo aí um dos princípios básicos, né, basilares da doutrina, que ela que nos traz, como nós sempre falamos aqui, né, essa capacidade de avaliar a justiça divina, né? Então existem livros espíritas dentro da literatura espírita vastos, né, que abordam, vamos dizer, esse tema. Um deles tem o próprio nome, Justiça Divina, que fala justamente da justiça com que nós somos tratados, né? Nos dando essa ideia, essa certeza, essa convicção de que nada é injusto no nosso universo, né? Uma dificuldade que muitos de nós temos ao avaliar, né, as coisas que acontecem, quando nós percebemos as injustiças sociais, né? Quando nós percebemos as desigualdades, as maldades, crueldades que assolam a nossa humanidade, né? Das quais nós estamos sujeitos ao longo de muito tempo, né? As guerras, as invasões, a violência propriamente dita, e a gente olha para tudo isso e fica difícil avaliar a justiça divina, né? Que Deus seria esse que acaba permitindo no planeta as situações que nós vivenciamos, como se não fôssemos nós mesmos os causadores, né? Como se tudo isso que ocorre hoje com a humanidade não é um reflexo da própria humanidade, que as injustiças que nós colhemos são as injustiças que nós plantamos, e que pela justiça divina cabe a cada um o resultado das suas obras. Então é justo que nós, através das colheitas nem sempre agradáveis, reflitamos sobre as sementes que plantamos. De que outra forma nós, seres humanos, extremamente renitentes, teimosos, né, muitos de nós, de que forma nós avaliaríamos as consequências das nossas escolhas se não fosse pela colheita destas mesmas? Como é que nós vamos perceber que estamos no caminho errado se não recebermos sinais ao longo da caminhada? Como é que nós vamos identificar um desequilíbrio corporal, né, dentro da nossa saúde ou perda da saúde, se nós não identificarmos os sintomas, as consequências daquele fato? Então está doendo, que bom que está doendo. A dor é um sinal que algo precisa ser corrigido. Então quando a gente analisa a nossa humanidade e a gente não aceita que não há injustiça, nós precisamos entender de que forma Deus, na sua infinita justiça, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, dá oportunidade para que nós retifiquemos a própria vida. E que não nos condena a um inferno sem volta, nem nos premia com um céu que não merecemos ou que não temos condições de manter. Então a humanidade é um reflexo da própria humanidade. Quando o Denis comentou que eles lá atrás modificaram, né, essa questão da ressurreição e reencarnação, que eles, né? Nós, né? Nós, humanidade, é que lá atrás tomamos posse do cristianismo, dessa mensagem cristã maravilhosa, de todas as lições do Cristo, e manipulamos estas frases, estas palavras, né? Trouxemos o cristianismo para o seio da igreja na época, para que nós pudéssemos manter e propagar o poder, a dominação, a conquista, a manipulação das massas, todas aquelas situações que nós fizemos. Se não fomos eu e o Denis justamente naquela hora ali, nós estávamos como assessores dos protagonistas, né? Como coniventes das pessoas que assim faziam, ou até como omissos, né? Aqueles que até hoje cruzam os braços, olham para tudo o que acontece e dizem que não tem nada a ver com isso.
Nós somos uma família, a gente sempre fala aqui, sabemos disso hoje mais do que nunca, somos irmãos, queiramos ou não, é fato consumado, né? Somos irmãos, pertencemos a uma família, chamada uma família humana, se quisermos, uma família terrena, se quisermos, os terráqueos, né? Fazemos parte dessa família. E temos outros irmãos de outros orbes, há muitas moradas na casa do Pai, né? Temos vizinhos em alguns planetas, temos outros que de quando em quando, principalmente agora na fase de transição, vêm nos auxiliar nessa caminhada. Também eles estão sujeitos às consequências das suas escolhas. Também eles aprenderam que a gente colhe aquilo que planta. Também eles aprenderam que existe uma lei no universo irrevogável, que é a lei de causa e efeito, de ação e consequência, de escolha e responsabilidade em cima das consequências advindas desta escolha. Nada mais claro, nada mais perfeito. Então está nas nossas mãos nascer de novo e retificar os caminhos que ontem, por um motivo ou outro, andamos fazendo escolhas equivocadas. Então, quando a gente analisa a reencarnação, quando a gente conhece esse pilar da doutrina espírita, que nós sabemos, Kardec fala isso, os espíritos também, a reencarnação não é um conceito espírita. Quando Kardec codificou o espiritismo e deu a essa doutrina o nome espiritismo, ele nos fala logo no início da sua obra que, de fato, o termo espiritismo não existia antes de Kardec. Então ele batizou, entre aspas, essa ciência com o nome espiritismo, justamente para distanciá-la de qualquer outro conceito já existente no planeta. É uma revelação nova, que os espíritos, imbuídos de muito amor por esta humanidade, verteram através das falas e das mensagens, né, dos médiuns da época, para que Kardec, na sua competência científica, pudesse catalogar tudo isso, classificar tudo isso, compilar tudo isso, codificar tudo isso, para que a humanidade tivesse acesso a essa ciência que nós conhecemos ou reconhecemos como terceira revelação. O espiritismo não existia esse termo antes, e a doutrina no planeta vem de uma forma inovadora e se apropria de um termo ou de um princípio que já existia, a reencarnação. Se nós vamos lembrar, a reencarnação é antiga, desde que o mundo é mundo, desde que passamos a habitá-lo enquanto espíritos nominais, habitando os primeiros símios ou antropóides. A partir daquele momento, a reencarnação passou a ser no planeta uma verdade. Pitágoras era reencarnacionista, Thomas Edison era reencarnacionista, né? E muitos outros cientistas e sábios eram reencarnacionistas. Nós temos lá Platão, Aristóteles, né? Sócrates, com a transmigração das almas, que está numa das edições como início da obra, se não me engano, Evangelho segundo o Espiritismo, é isso? Está lá, né, toda essa síntese da doutrina de Sócrates e Platão, onde fala da transmigração das almas. Então, reencarnação, gente, embora seja um dos pilares da doutrina espírita, não é um termo ou não é um princípio que a doutrina espírita criou. Ela se apropria desse princípio porque ele é óbvio, ele é lógico e ele é verdadeiro. Gostando ou não, acreditando ou não, também é fato consumado. A reencarnação é fato. Ah, eu não acredito, não é questão de crença. Nós sempre brincamos aqui, não é questão de crença. Falar que não acredita na reencarnação é que nem falar que não acredita no canguru. Eu não acredito no canguru, mas isso existe. Paciência, o canguru existe, você não viu, você não tocou, mas ele é real, né? Então a reencarnação também não é uma questão de crença, mas de conhecimento. Está aí, se informa. Ah, eu tenho dúvidas, veio. Ah, eu continuo com dúvidas, se aprofunde. Ah, eu continuo com dúvidas, continue estudando, para que o teu raciocínio, a tua mente, aceite esse conceito de uma forma natural. Porque sem a reencarnação, não há a possibilidade de entendermos a justiça divina. Nós olharemos para o planeta e enxergaremos no planeta uma série de injustiças. Mas não são. São escolhas que fizemos.
aquele que escolhe o caminho errado não pode, depois que chegar no destino, reclamar com quem quer que seja. Ah, mas não era para cá que eu queria vir. Tá bom. É injusto que eu esteja aqui. Tá bom. Isso não podia estar acontecendo comigo. Tá bom. Deus é injusto, eu não mereço. Tá bom. Então por que pegou o caminho e te levou até esse destino? Você teve sinais, você teve exemplos, você teve conselhos, você teve mensagens, você teve uma série de situações que te alertaram para que você saísse desse caminho, para que você interrompesse essa marcha, porque era uma ilusão, porque era uma mentira. Teve inúmeras oportunidades de interromper a marcha e tomar a direção oposta, contrária ou tangente, sei lá, de quantos graus era o seu eu, não é isso? É a história da humanidade. Estamos aqui hoje, todos reunidos, de novo, né? Nós estamos aqui quase todos os domingos, para de fato entender e em definitivo aceitar esses princípios, né? Então o espírita precisa estudar, porque isso vai trazer para a sua vida uma segurança que de outra forma talvez não viesse. É claro que não é a doutrina ou a ciência espírita que detém esses conhecimentos com exclusividade. Eles estão aí, em outras ciências, estão aí na própria natureza, estão aqui na nossa consciência, mas a doutrina facilita o estudo. É algo mais mastigadinho, né? As pessoas já andaram na frente buscando esse conhecimento e agora trazendo para nós essas pérolas preciosas, essa luz extraordinária que ilumina o nosso caminho. Quantos não são os espíritos que colaboraram com a doutrina, né? Estão todos nominados no livro dos Espíritos, na Gênese, no Céu e Inferno, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, está lá. Muitas são as mensagens que são assinadas por espíritos, alguns bem conhecidos da humanidade, outros nem tanto, mas estão todos aí, assinando as suas dicas, as suas mensagens. Estudar Céu e Inferno, então, é algo extraordinário. Por quê? Porque nós viemos de algumas práticas anteriores, como disse o Denis, que fizeram com que a gente não entendesse bem o que é o céu, o que é o inferno. Não é, como disse o Denis, uma região dimensional, né, desse universo, um lugar onde a gente pode estar indo e lá é gostoso, lá é legal, lá é bom, né? Não é assim, nós sabemos, é ilógico, né? Então nós já estamos na casa paterna, que é o universo, já merecemos o céu porque somos filhos de Deus, e o filho é amado, gostando ou não, aceitando ou não, é filho do Pai, herdeiro de tudo que ele possui, como direito inalienável. A casa é nossa, tratemos nós de cuidá-la, tratemos nós de assumir a responsabilidade que nos cabe e cuidar dessa casa, cuidar desse planeta, cuidar das coisas que existem nele, a natureza, e cuidar das pessoas, nossos irmãos, respeitá-los, amá-los. A mensagem sempre vai ser a mesma, nunca vai mudar. É o princípio da vida, é uma lei universal. Não adianta estribuchar, não adianta fazer birra, não adianta fugir, não adianta criar sistemas, não adianta eleger outros senhores que a gente adora e aí destitui aquele e coloca outros, né? Numa ilusão sem fim, quando nós sabemos que o caminho que nos conduz à verdade é um só, e ele é interior. E esse reino que nós queremos tanto ver e enxergar, e que precisaremos nascer incontáveis vezes, é um reino interior, dentro da própria alma, no fundo do coração. É aqui onde esse reino precisa ser implantado. É no reino dos sentimentos, né? E Jesus já dizia e continua dizendo, né? É obra divina no coração do homem. Não é isso? É obra divina no coração do homem. Esse exemplo para dizer o seguinte: há pessoas que cometem dores tão profundas e há tanta gente, eu tenho a impressão que
vai conseguir resgatar nunca todo esse sofrimento que ela infligiu. Como é? Sim. Por isso pensem bem antes de se candidatar. Porque eu vou falar se você na tua casa, né, candidato a dono do teu lar, né, e eleito, né, porque a tua esposa te elegeu e você elegeu ela, né, então vocês dois foram eleitos para cuidar do lar, né. Se dentro deste cubículo nós já nos endividamos muito, né, fazendo às vezes mal sem querer a um filho ou outro, né, a um vizinho ou outro, né, nesse reduzido espaço de influência, nós nos endividamos. Imagina aquele que se levanta, né, para ser responsável por uma comunidade, por um país, por um estado, né? Então pensemos bem, porque de fato é impagável. É impagável. Não há como pagar. E nós temos uma dívida impagável, né? Se nós formos levar para a nossa contabilidade, né? O 2 mais 2 é 4. Então se eu devo 4, para gerar essa conta eu tenho que pagar 4. 4 menos 4, 0. Beleza. Aí a conta vai para a casa dos milhões e eu falo assim, nossa, não pagaram, né? Então essa conta matemática não é a justiça divina, graças a Deus. E é graças a Ele mesmo, né? Se não for a tua justiça maior a dos pagãos e dos fariseus, não serão perfeitos, né? Que justiça é essa então? Qual é essa justiça divina que tem, vamos dizer, um milagrezinho embutido que me dá a certeza absoluta que eu posso quitar essa conta? Jesus deu alguns exemplos, né? O que Jesus falava? Eu pago pelo cêntuplo. Falava assim? O que quer dizer pagar pelo cêntuplo? Um meu vale 100. Então, opa, essa moeda é interessante. Não é interessante essa moeda? Se eu pego uma moeda, eu quito 100. Beleza, então vamos ver que moeda que é essa. E ele deu a dica. Ele falou depois assim, o amor cobre a multidão dos pecados. O que é multidão? Multidão é muita coisa. Então o amor cobre a multidão dos pecados, se cobre. Então nós sabemos, inclusive por relatos de espíritos, pela doutrina que a gente lê, que a justiça divina é uma justiça diferente. E se Deus é justo por um lado, Ele é infinitamente misericordioso por outro. E Deus, diz Jesus, que é nosso Pai, não quer a infelicidade do pagador, não quer a condenação do seu filho, mas a salvação daquele que ama. Estamos com a faca e o queijo na mão. Está ali o Dimas. Está ali o Dimas nos 45 minutos do segundo tempo. Não dá para falar mais 45 minutos, que sempre tem 2 ou 3 acréscimos agora, na nova lei, né? Do esporte. Então, nos 47 do segundo tempo, nos 48 do segundo tempo, na prorrogação, nos pênaltis, Senhor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que tua dívida não, mas foi aceito na seara do Mestre, onde é pago pelo cêntuplo, e é onde o amor cobre a multidão dos pecados. Porque fala em céu e inferno, que se o injusto se corrigiu, qual o motivo de mantê-lo preso, se ele já está no caminho certo? E se o injusto ainda não se reconheceu, qual o motivo de soltá-lo? Então a nossa lei é uma lei falha, porque muitas vezes segura aquele que já está pronto para reinserir-se na comunidade e solta aquele que está longe de estar preparado para ajudar o próximo. Então o pai que ama o filho, quando observa na sua conduta que ele a modificou, que ele abandonando a sarjeta ou os porcos onde se alimentava de lavagem, quando ele se levanta e sacode aquela poeira imunda, aquele lodo pegajoso, e quando inicia a caminhada de volta à casa do pai na rota do filho pródigo, diz a parábola que aquele senhor de terras, ou aquele rei, saiu ao encontro do filho e o abraçou. Então essa caminhada final, que seria incaminhável, Deus nos acolhe. Ele corre ao nosso encontro e nos resgata para o seu trabalho e nos insere no trabalho do amor, que cobre a multidão de pecados. Então, muito embora eu vou ter que amar muito, mas eu tenho eternidade para amar, não para sofrer. Lembra das nossas conversas das semanas anteriores? Nós somos devedores uns dos outros, não somos? Numa conta impagável, porque tanto fizemos para um, tanto fizemos para outro, que nós vamos olhar o que nós fizemos enquanto humanidade, infligindo ao outro injustiças e sofrimentos, como obsessores, como caluniadores, e hoje mesmo a gente usa a língua de forma equivocada, não usa?
né? Atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Então nós acumulamos tanto que a gente chega e fala, não dá para pagar em dor, é muito sofrimento, é muito tempo preso. Aí nós somos convocadas ao amor. Paga com amor. Posso pagar com amor? Pode. Pronto. Então estaremos pagando essa dívida eternamente. De que forma? Amando. E sendo amado. Pô, mas aí ficou fácil. Ficou. Pô, mas isso não é muito justo. Mas não. Pegue uma justiça humana para você, do olho por olho, e desça. No inferno o que acontece é isso. Quem leu Resgate de Gregório está em qual? Do Libertação. Libertação. Quem leu Libertação, levanta a mão. 3? 4? 5? 6? Alguém aí? Quem dá mais? 6? 6 pessoas, né? Isso não chega a 6%. Não vou nem falar aqui os outros para casa, né? Porque não vou falar que o Libertação é para casa, porque nós já temos muitos. Mas em Libertação, ou no livro Libertação, é uma história maravilhosa, que é o Resgate de Gregório. E naquela fase em que André Luiz, com seu mentor, se misturam na cidade, como é que chama aquela cidade? Você lembra, Valdir? Cidade, eu não lembro mais, olha só que fala, né? Vou trazer um livro à tona e não lembro da cidade. Se você lembrar, você fala. Se você pesquisar no Google aí devagarzinho, ninguém vai ver que você no Google, né? Então, e quando eles vão naquela cidade, ali tem uma extraordinária narrativa dos senhores da escuridão, daqueles que se intitulam os julgadores e os juízes, que quando eu li, eu falei, pronto, estou nessa cidade. Faça-se em mim essa justiça. Por quê? Porque tudo que ele está colocando aí eu fiz. Eu sou devedor. Então nada mais justo na nossa justiça obtusa, mesquinha, porque pagou, deveu, pagou. E o André Luiz também fala assim, gente, não vou nem sair daqui mais, vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Porque é justo que eu pague. Eu fiz, me reconheço devedor. E na minha consciência desperta, não quero outra coisa que não seja quitar a dívida. Ou alguém que se reconhece devedor, com toda a consciência que agora desperta, lhe convoca ao compromisso de quitação. Por acaso diria não? Não. Né? Chamado uma cidade estranha. Cidade estranha? É, mas na obra ela tem outro nome, mas cidade das trevas mesmo, né? Então, o que acontece depois? O mentor da obra vai esclarecendo a André Luiz que quem foi aquele que instituiu esses senhores como juízes? Quem é que os colocou na posição de julgadores? Quem? Uai, ninguém, a não ser nós, que aceitamos esse jugo. Não. Jesus, quando foi convocado a fazer juízo, o que Jesus falou? Quem é que me faz juízo da tua causa? Eu não te julgo. Ele abdicou da posição de juiz. Aonde está esse juiz? Aonde está esse que no juízo final vai convocar-lhe e vai mostrar a você aquilo que você errou e vai te pedir contas? Onde está esse juiz? Consciência. Fala mais alto. Consciência. Na consciência. É o tribunal da consciência que eleva o juízo. É aqui que nós seremos julgados. Por quem? Por nós mesmos. Olha que coisa boa, ou não? Né? Então quem que colocou na mão de outro o poder de julgar a minha conduta? Atire também ele a primeira pedra. Se nem Jesus me julga, se o Pai não me julga, quem é outro para julgar os meus atos? Não julgueis para não serem julgados. Pronto. Mas você julga, então vai ser julgado por quem? Por você mesmo. Se a tua capacidade de perdão é desse tamanho, ao julgar a si mesmo, a tua capacidade de perdão é desse tamanho. Sereis medidos com a medida com que medirdes. Olha que perfeição. Então André Luiz dá eu não lembro direito na obra, mas eu acho que ele dá uma suspirada, né? Nossa, é mesmo, não preciso ficar nessa cidade então. Né? Porque eu sim estarei prestando contas a mim mesmo. E eu vou pedir ao Pai a oportunidade de fazer em bem hoje o que ontem eu fiz em mal. E não vou sofrer por isso. Não vou entregar-me como escravo na mão de quem quer que seja. Porque eu fui criado livre.
O Espírito é livre e sopra onde quer. E o livre-arbítrio é um presente do Pai para cada um de nós. Ele não nos julga, mas permite que nos julguemos através do tribunal da consciência, que é onde está instalada a lei de Deus. Certo? Onde está a lei de Deus? Aqui. Somos filhos. E quanto mais amadurecidos, mais capazes de medir e refletir sobre os próprios atos e aceitar as consequências deles, porque nós escolhemos seguir esse caminho. Portanto, merecemos, por uma questão óbvia, de colher os resultados daquilo que plantamos, para o mal ou para o bem. Então, se eu sei que eu vou colher aquilo que eu plantar, o que eu estou esperando? O que eu estou esperando de plantar as coisas boas? Porque se hoje a minha colheita não é lá grande coisa, é porque a minha vida no passado não foi lá grande coisa. Mas hoje eu posso mudar. E já dizia o nosso Chico, né, o extraordinário, se eu não posso, ou muito embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. A bênção do recomeço, ela é diária, para não dizer de segunda a segunda. Se você não quer recomeçar no segundo seguinte, espera amanhecer, para ter um simbolismo. O sol se levanta, o dia começa de novo. Eu tenho de novo 24 horas, um pouco menos, né, se você acorda um pouco mais tarde da noite, mas é a nova oportunidade que me é dada, né? Então nós não podemos ser escravos de absolutamente nada, temos que ser livres. Então essa conta fecha, porque nós vamos pagar em amor. A dívida que temos uns para com os outros, nos diz Emmanuel, no fundo é uma dívida de amor. Eu devo amor a todos vocês, e vocês devem amor a mim. Então vamos nos amar. Quando nós iniciamos esse processo, nós já estamos no céu, embora imperfeitos, porque também caiu por terra com a ciência espírita de que vai para o céu quem é perfeito. Não, claro que não. O céu é um estado de espírito íntimo, e se eu tiver que esperar a minha perfeição para gozar do céu interior, vai demorar muito. Vai demorar muito. E que pai é esse que vai condicionar a minha alegria íntima à perfeição? A criança não é feliz e não é responsável pelos próprios atos, pelo menos enquanto criança. A criança é perfeita, talvez mais imperfeita que você, quando você crescer for mais maduro, mas não era mais feliz? Tem alguma criança que é infeliz, em essência? Só se tiver alguma coisa incomodando, né? Mas se ela está limpadinha, cuidadinha, né? Ela sorri até sem dente, não sorri? E é o sorriso mais lindo que tem, banguelão, né? Não é assim. A criança não traz alegria para o lar, não enche a casa, né? Às vezes enche de outras coisas, né? Mas enche, né? Então, gente, nós temos, por isso que Jesus falava também, não verá o reino dos céus quem não se fizer semelhante à criança, porque a criança reconhece-se ou não imperfeita. A criança traz em si a imperfeição, mas é espontânea, é verdadeira, é autêntica. Ela entrega-se à vida, sem muita conta, sem muita frescura. Ela usa a emoção. Não é isso? Então nós precisamos entender a ciência espírita como uma oportunidade única, né, de trazer luz às nossas consciências para que a gente modifique um pouco os conceitos equivocados que temos da vida. E paremos ou façamos uma ruptura com relação aos conceitos errôneos, com as mentiras que são propagadas ou com as ilusões que são aceitas. Nós temos que ter um momento de lucidez na nossa vida, lucidez espiritual, bem entendido. Nós precisamos estar de pé como convocados pelo Cristo. Levanta-te e anda. Olha que comando extraordinário. Precisa uma coisa a mais? Não. É um movimento simples, mas ele tem que ser nessa ordem. Levanta-te e anda. O que significa o homem estar de pé? Qual é o conceito por trás dessa simbologia? O homem precisa estar de pé. O que significa isso? Está pronto. Pronto, apto. Está senhor das suas qualidades, dos seus recursos, aptidões.
Ele não está entregue, não está derrotado, não está sentado, não está omisso, não está deitado, não está escravo. Porque o que se escraviza está deitado. O que está preso, está preso. O homem precisa levantar-se. Então, levanta-te. É um comando para o espírito. Porque muitos vivem, mas não se levantam. As injustiças ocorrem ao seu lado e ele não se levanta. O mal prepondera ao seu lado e ele não se levanta. As trevas dominam e ele não se levanta. As pessoas morrem e ele não se levanta. Os suicídios acontecem e ele não se levanta. A corrupção reina e ele não se levanta. A tristeza impera e ele não se levanta. Tristeza não é um bom exemplo, porque é um sentimento extraordinário, necessário. Está aí o divertidamente, né, para que nós possamos ver. E a obra agora recente, vou fazer um merchandising aqui do Haroldo Dutra, né, que vai ser um para-casa para o nosso futuro, que é o barco e o leme, não é isso? A bússola e o leme, né? Não é isso? Agora eu já esqueci do livro, olha só. Não é isso? E ele fala das emoções, dos pares de emoção, como a tristeza e a alegria. Então, mas nós temos que levantar, não temos que levantar. Já não deu para andarmos deitados ou reféns das situações exteriores? Já não é hora de termos a fortaleza íntima preconizada por Emmanuel, por Cristo, de sermos rei no nosso reino? Não é isso? De mantermos a espada da vontade levantada. Lembra da lenda do rei Arthur, né? Que retira a espada do lago das emoções e das ilusões e levanta para o reino da verdade acima dessas águas e utiliza a vontade que corta, que rompe, que mostra, não é assim? Então o homem não pode ser escravo, não pode permanecer deitado, e a gente precisa levantar-se para andar. A humanidade precisa se levantar em cima dos princípios inalienáveis da vida: o respeito, o amor, a compaixão, a misericórdia, a assertividade. Não é isso? Então, está aí para todo mundo ver. E o Espiritismo, enquanto ciência, né, como filosofia e como consequência a nossa religião adotada, mas acima de tudo os seus conceitos precisam permear a vida humana, para que não aconteça o que tem acontecido, né? De novo, parece que na nossa cidade, mais 2 casos, né, pelo menos registrados, de suicídio. Pessoas conhecidas nossas. Alguns conviveram com essas pessoas. E agora nós temos 2 vidas que foram ceifadas de uma forma que é impensável. Porque morrer naturalmente é da lei. Porque a gente não morre, a gente vive sempre. Então querer acabar com a vida é uma contrariedade à lei absurda. Porque a vida não cessa. Acabar com a vida física não vai trazer nenhum tipo de benefício àquele que assim pensa. Pelo contrário, vai somar aos problemas que existem o maior de todos eles. É um caminho amargo, difícil. E é a constatação, em pleno século em que vivemos, que a humanidade perdeu em algum momento a capacidade de auxiliar-se uns aos outros. A incapacidade é nossa, porque não são eles que estão fazendo isso. É a nossa família que passa por uma crise. É a nossa humanidade que tem feito escolhas equivocadas. Algumas não. Aí as tecnologias que avançam, algumas situações avançaram na nossa civilização. Outras precisam avançar, principalmente aquelas relativas à alma. A materialidade ainda reina, a descrença ainda impera. Muitos são os que não acreditam em Deus. Muitos são os que acreditam em um Deus que querem. E muitos outros são os que acreditam em algo que não é Deus. Poderíamos dizer que poucos são aqueles que creem no Deus verdadeiro, que entendem como funciona a lei de Deus, que reconhecem a sua presença, que
são alimentados por ela, que conseguem identificar no seu interior a presença divina. São poucos, não são muitos. Mas se são muitos, são poucos que estão de pé. Porque pode ser que existam esses bons, justos. Pode ser que existam esses que reconhecem estas qualidades interiores. Mas então onde estão estes? Continuaremos omissos, como nos fala no livro dos Espíritos, porque o mal prepondera na terra? Né? Porque o bem, na verdade, acaba sendo omisso. Não é assim? Onde está essa luz, né? Que a gente tanto precisa? Então, muitas vezes, quando não há luz no exterior, porque ela nos falta, e continuar nos faltando uma hora ou outra, como diz Jesus, é preciso que a nossa luz brilhe. Brilhe a vossa luz. É a luz do interior que precisa estar brilhando, porque é essa que ilumina o nosso caminho. Muitas vezes as coisas exteriores acontecem justamente para nos convocar a uma ação. Então, se nós chegamos, dizemos alguns, né, num ponto de inflexão dessa curva histórica da humanidade, chamada transição, onde nós todos esperançosos, né, olhamos para o que está acontecendo e trazemos a esperança de que as coisas serão melhores no futuro, porque a tão necessária transição da Terra está em curso. Mas será que aproveitaremos disso se nós não nos retificarmos? A transição, na verdade, do planeta é algo que precisa acontecer primeiro em nós, para que estejamos todos nós aptos a continuar na nossa casa. Porque se o planeta modifica-se pela reencarnação dos melhores, a geração nova trazida por Kardec, né? Se nós nos tivermos aptos com a mudança ou a transformação, a reforma íntima necessária, pode ser que não estejamos mais aptos a mantermos na sintonia do novo planeta. Então, do que adianta? Ou aqueles que amamos, que muitas vezes poderemos passar por separações, ou nós ou eles. Então, a reflexão é sempre a reflexão interior. O mundo que Deus atua, diz-nos Jesus, é o mundo interior de cada alma. A obra cristã, a obra do Cristo, é uma obra individual. Jesus veio para libertar o homem. Libertando o homem, a humanidade é libertada. Porque a humanidade é a reunião dos homens. É isso? E a luz se fez. Não é isso? Então essa luz que nos alumia, né, como diz o caboclo, que ela seja interior. Porque o homem precisa libertar-se, né? E a gente sempre traz essa reflexão, porque a gente não pode continuar iludido. Okay? A gente não pode carregar ainda a ilusão, inclusive com a própria mensagem cristã. E como foi dito aí pelo Denis, e a gente vê lá no Caminho da Luz, que é um dos nossos para-casas, né? Em determinado momento nós modificamos essa mensagem cristã, adaptando-a às nossas conveniências. E ela meio que ficou mutilada, perdida, né? Então nós precisamos resgatar a essência da doutrina cristã. Por isso que o Espiritismo é chamado também do cristianismo redivivo. Porque dizia, e diz Kardec, né, que não é uma nova religião, é a mesma, é o cristianismo, mas nas bases primárias, na essência cristã dos primeiros tempos, na vivência interior e não na vivência exterior. Não aquela professada em rituais, dogmas ou o que quer que seja, mas aquela vivida no interior da própria alma. É uma conduta íntima adotada por aquele que serve a um único Senhor. Então a gente precisa separar as coisas. Precisamos ter o conceito certo daquilo que está posto enquanto doutrina espírita cristã, para que não andemos equivocados. Para entendermos a mensagem cristã.
É aquela que nos convoca a sermos irmãos. Ponto. Qualquer coisa que advenha daí será consequência. A gente sempre fala nessa questão aí que a solução é interna. Não é possível que a solução venha de fora? E, olha só, vamos dar um exemplo a dor. A dor é uma informação certa. E toda a medicina já controla a dor. Não é possível que, do mesmo modo, eles venham a conseguir controlar esse sistema emocional e deixando um pontinho lá e a partir de hoje todo mundo é bonzinho, todo mundo é bonitinho, todo mundo. Não é possível que venha de fora. Mas qual é o sentido? É justamente isso que não pode acontecer, porque aí não seria mérito nosso. Veja só quando que o nosso Pai ele é extremamente perfeito, lógico, né? Infinitamente perfeito. Porque Ele nos cria simples e ignorantes, mas com a liberdade de construir a própria vida e o próprio destino. Existe uma passagem, se não me engano, de Humberto de Campos, e cai nisso que se colocou. Eu não sei se é Crônicas, eu não sei qual da história de Humberto de Campos, que é quando uma determinada pessoa pensa no céu e quer ter um céu mais ou menos desse jeito, um lugar onde ele pudesse gozar de todas as coisas sem ter nenhuma responsabilidade, que fosse tudo pronto. Uma varinha mágica que fala, pronto, agora você vai estar aqui neste céu e nada, absolutamente nada vai interromper a sua alegria e a sua felicidade, porque tudo que vem de fora vai garantir a sua felicidade. A história é longa, né? A discussão dos dois é uma discussão bem elaborada, bem escrita, né? E a pessoa insiste tanto em querer esse céu, porque a pessoa que está conversando com ele, um anjo, sei lá quem que seja, está dizendo que esse céu não existe, porque é uma construção íntima, e a responsabilidade é nossa, é de dentro para fora, é algo que a gente constrói no interior para manifestar no exterior, né? Porque senão eu vou tratar do sintoma como a dor, mas não trata a causa. Ótimo que o remédio, porque temos que aproveitar da tecnologia e do avanço da medicina, é bom que o remédio suspenda ou amenize a dor que eu sinto, para que sem dor eu vá buscar a causa, porque às vezes com muita dor fica até difícil. Então eu tenho uma trégua no sintoma, a dor, para que eu faça as reflexões íntimas e identifique a causa, porque a hora que passar o efeito do remédio, se a causa permanece, a dor volta. É a mesma história de Jesus lá com a Samariana, né? Lá na Samaritana, na Samaria, né? Que todo dia vem buscar a água na fonte. Jesus olhou para ela, conhecia muito bem de quem se tratava e dizia, eu tenho uma água que eu busco numa fonte que jamais cessa. E eu não preciso retornar mais a ela, porque eu me sacio. Não precisa mais em todo dia buscar água, não. Então essa fonte interior, única e exclusiva interior, é Deus. Então existe essa fonte, mas nós somos livres para buscá-la e só efetivamente manifestaremos a divindade quando estivermos perfeitos. Até lá uma caminhada. E esse Senhor queria esse céu. E aí o espírito da obra ou da mensagem fala, sim, verdade, eu tenho um céu assim. Aí ele se anima, tem um céu assim, é um céu das lesmas. O céu das lesmas é isso. A lesma é feliz e não sabe. O problema é isso. Extremamente feliz. Porque ela não erra. A lesma nunca erra. Porque ela tem um instinto, o instinto é perfeito. Como a abelha, como a cobra. Eles não erram. Eles não são responsáveis por si, portanto não têm liberdade. Estão de posse de uma felicidade, mas não sabem que são felizes. Então o homem é filho, não é criatura. É animado da chama do Espírito, que é a chama divina. E esta chama vai usando o tempo, que é eterno, para buscar nas janelas do tempo os recursos que precisa para edificar-se, para tornar-se homem. E tornando-se homem, no futuro, tornar-se um anjo. É uma caminhada longa, poderíamos dizer assim, mas é uma caminhada extraordinária. E quando nós estivermos lá na frente, nós olharemos por essa história e estaremos felizes, porque a conquista foi nossa. Ninguém vai me retirar esse direito e essa alegria de que fui eu que me fiz. Junto com Deus, claro, estou criando, mas eu que me fiz.
Então, a liberdade é uma coisa extraordinária que Deus nos deu. A gente ainda não sabe nem usar. De tão complexo que é esse presente. A gente ainda se escraviza. A gente usa a liberdade para lutar contra o próprio pai, para machucar o irmão, para machucar a si mesmo. Mas é um presente e esse não se toma nunca mais. Então é eterno, sim. A humanidade será melhor quando eu e você seremos melhores. Ela será um reflexo daquilo que somos. O céu é isso. É um reflexo das pessoas que estão reunidas em um determinado lugar. O inferno também é. Elas decidiram se reunir ali naquele lugarzinho. Lá é o inferno. Mas por que lá é o inferno? Porque lá é que estão as pessoas infernais, né? São aquelas pessoas que são egoístas, que querem o mal do outro, que têm insegurança, que não reconhece aquele cara ou aquela cara como irmão. E aí não respeita, não ama. E também não se reconhece, porque não sabe quem é. Não sabe das suas potencialidades e não sabe da extraordinária luz que tem a sua alma. Então ele vai se complicando, na verdade, bloqueando as coisas boas, jogando para cima de si tantos detritos, né? Tantas situações ruins, que isso vai maculando, revestindo a sua alma de sombras, de falta de luz. E aí, a partir do momento em que eu me reconheço, né, eu, luz e sombra, eu posso fazer a união dessas personalidades separadas, desintegradas, e juntos, né, dentro de um amor, convergir, unir, buscar a união, que na verdade é a comunhão com Deus, que nos fala Jesus, que é a comunhão com tudo que existe, com tudo que está na obra universal. E isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, né? Isso é algo extraordinário que muitos de nós, ou todos nós, não temos nem noção do que seja, porque começamos a engatinhar na nossa, vamos dizer assim, consciência desperta. Então, é interior, é interior. O homem é responsável por si mesmo, e ele deve ser rei no seu reino, que é a sua vida. Pode falar. Vou dar outro exemplo. Na castração química, ou seja, o indivíduo não tem mais um desejo sexual, então ele não ataca mais a criança ou mulher. Ele tem menos mérito que aquele que chegou por... Tem menos mérito. Claro, tem menos mérito, não tem dúvida. Muito mais, sim. E outra, está temporariamente contido dentro de uma situação orgânica, né? Mas o seu espírito não se modificou. A sua essência permanece a mesma. E muitas vezes nós canalizamos esta fúria para outros lados. Eu não podendo canalizá-la de repente numa determinada direção, vou canalizar em outra. E às vezes interiormente. Quantas são as pessoas que desenvolvem gastrites, úlceras, que maculam ou que machucam o próprio corpo num desequilíbrio químico, por conta de uma raiva, de uma vingança, de uma não aceitação? Não está fazendo mal aos outros, a princípio, mas está fazendo mal a si mesmo. Está assumindo posturas, ideias, sentimentos que acabam por ferir a si mesmo. É como nós falamos agora há pouco, o próprio suicídio. Porque existe suicídio instantâneo, daquele que interrompe a vida abruptamente, e existe aquele suicídio lento, que as obras de André Luiz nos falam tão bem, né? Peguemos nosso lar, vamos lá, voltar ao estudo do nosso lar, né? Alguns já estão, acho que até terminando já o nosso lar, né? Terminaram o nosso lar ou não? Terminando, tá? Ó, parabéns aos grupos aí que estão fazendo estudo do nosso lar. É? Então, o que aconteceu com o André Luiz, que nos conta a sua história aí extraordinária? Vamos ler a obra de André Luiz, é muito bom. Ele ficou 8 anos no umbral. Não é pouco tempo, o cara era médico, inteligente, ficou 8 anos e foi acusado de ser suicida. E ele falou: suicida, eu não tirei a vida, mas não, abreviou a existência pelos maus tratos ao corpo, pelos excessos na alimentação, pelos vícios como cigarro e outros, né? Então, ao fazer isso, ele fez uma escolha, e ele, como médico, sabia muito bem o que estava fazendo, que aquilo fazia mal à saúde. Então, mais um motivo para ser suicida. Ele buscou a abreviação da vida conscientemente. Portanto, isso foi um suicídio lento. Ok?
Não é assim? Então nós precisamos entender que somos o que somos. Muito embora estejamos contidos, às vezes, entre grades, né? Muitas vezes estamos contidos até numa, vamos dizer assim, uma insanidade mental, né? Às vezes, em alguns casos, a gente perde a consciência da vida e dá uma surtada como consequência de uma incapacidade, nem sempre, mas de uma incapacidade interior de coordenar a vida. Não dei conta. Aí a pessoa surta. Ela passa por uma insanidade porque a sua capacidade estrutural não foi suficiente de conter essa complexidade. Lembram das obras que a gente leu algumas da Irmã Truffaut, da incubadora psíquica? Vocês lembram disso? A pessoa desencarnou, foi frente a frente com o espelho da alma, que é a própria consciência, e não deu conta. Não deu conta de entender o que aconteceu, de aceitar o que aconteceu e de se perdoar. E começou a entrar em processos mentais perigosos, onde a mente poderia entrar em labirintos dos quais no futuro não conseguiria voltar. A questão do labirinto da mente é muito simbólica. Aí o que fizeram com essa pessoa? Incubaram psiquicamente, né? É como se fosse, eu não sou médico, mas vamos falar, o coma induzido, não é mais ou menos isso? Né? Por que a gente coloca uma pessoa em coma induzido? Que ideia que é essa lá? Por que põe? Porque ela não tem condições de garantir a vida se ela não entrar nesse processo, vamos falar assim, de stand-by. Isso é mais ou menos isso, né? Vamos falar assim em outras palavras, né? Então, essa alma desencarnada, esse espírito desencarnado, precisou entrar numa incubadora psíquica para ficar lá no estado de coma, meio que dormindo. Para quê? Para verter toda essa questão purgatorial por outros meios que não fossem de consciência. Por que muitos, quando desencarnam, vão para os hospitais e ficam dormindo um tempo também? Não é isso? Por que ficou dormindo lá? Como o próprio André Luiz ficou um tempo dormindo? Sem saber o que está acontecendo na Terra, com a família. Por que fica isolado misericordiamente num hospital espiritual, dormindo a maior parte do tempo? Para dar um tempo de adaptar, né? Para as estruturas psíquicas e emocionais se ajustarem, e num processo lento, gradativo, a pessoa for tomando pé do que está acontecendo, né? Quantos não são os espíritos já desencarnados há tempo que a gente atende aqui na mesa ou ali atrás, que ainda não sabem que estão mortos, não é assim? Vêm falando como se estivessem vivos, e de repente tem que ter um cuidado, né, para a pessoa perceber, para não ser muito abrupto, para ela entender o que está acontecendo, para ela ir conversar, para não se assustar muito, para não complicar mais o que já está complicado. Porque se é um espírito que já está desencarnado há tempo e ainda não aceitou isso, ou ainda não viu, é porque não quer ver, que está fugindo de uma realidade, como nós fugimos das nossas verdades, está querendo tapar o sol com a peneira, então fica na incubadora psíquica um tempo, né? Então esse processo de nós contermos exteriormente é uma misericórdia, deve ser usado sempre que possível, sim, se for para o bem, sim. Vamos dar mais tempo à criança. Quantos não são as crianças, muitos dos nossos jovens, que a gente percebe que protelam um pouco a infância? Aquela menina que às vezes está fazendo 15 anos e ainda está brincando com as bonecas. Por que está tendo esse retardo? Às vezes é providencial. Ela precisa de repente passar por uma fase de adolescência meio infantil. É meio que pular essa fase para não trazer complicações. Lembra da obra Reencarnação Divina Bênção? Acho que é Reencarnação Divina Bênção, não é? Que aquele casal retorna e ela tem uma propensão extraordinariamente grande a se direcionar para dois vícios mortais, ou para a entrega, né, como se fosse uma prostituição sem volta, onde não há compromisso com ninguém, ou para o suicídio, ou ambos, porque ela já fez isso em outras vezes, e ela já fez muitos abortos, porque na vida em que ela escolhe ter, não há espaço para filhos, mas a vida que ela escolhe ter, por ser fértil, vai lhe dar filhos. Então ela reencarna com uma série de situações perigosas, porque em todas as reencarnações precedentes ela foi para aquele caminho.
E agora a justiça e a misericórdia divino criam uma situação para que ela, acho que é Rosário, não lembro o nome dela, para que ela reencarne com um retardozinho mental. Ela tem um pequeno retardo, não é muito grande, mas tem. Então ela é meio criançona. Ela tem 15 anos e brinca com boneca. Então ela está passando essa fase meio sem perceber o que está acontecendo, que é uma fase em que a sexualidade emerge. Então ela está contida dentro de um processo reencarnatório providencial, onde os espíritos a contiveram dentro de um trilho muito bem montado, porque ela precisa ser mãe nesta encarnação, para quebrar um ciclo vicioso. E o marido dela, que é aquele com quem ela tem um ódio e um amor tremendo, aproxima-se dessa situação, e aí eles se reencontram, se reconhecem espiritualmente, sem saber o que está acontecendo, e sentem um pelo outro uma atração muito grande, uma força muito grande, sem entender muito o que está acontecendo. Ele um pouquinho mais lúcido, mas ela totalmente infantil. E ela acaba engravidando, muito nova, acho que na obra com 16 anos, 17 anos. Vejam que misericórdia. E como uma menina que brinca com boneca, fica alimentando a esperança de ter o filho nas próprias mãos. Olha a providência. Ela se empolga, ela fica feliz, e é mãe. E aí traz a criança nos braços pela primeira vez, depois de muitas e muitas vidas. E tem uma reencarnação feliz, porque o marido a ama, compreende o seu retardo, vivem um para o outro, de uma forma que anteriormente não viviam. E ela não só permanece atenta ao lar e aos filhos, não sai, não se prostitui e não se mata. Olha que coisa extraordinária essa obra. Eu acho que é a reencarnação divina bênção, não tenho certeza. Tem uma definição de felicidade que um amigo espiritual passou, que eu achei bem interessante nas nossas reuniões, que a felicidade é a paz, que ela existe em diversos graus, só que a gente precisa aprender a alcançar. Exatamente. E Emmanuel fala isso. A felicidade nossa é a paz de consciência. É a frase de Emmanuel. Em diversos graus. E quanto mais a gente cresce, mais exigentes ficamos com nós mesmos, né? Olhando para trás agora, né, com as nossas idades aqui, e se a gente puder aguçar um pouco a nossa visão para reencarnações passadas, né? E aí às vezes você pode não ver exatamente quem você foi na reencarnação passada, mas você vai saber direitinho o que você fez. Não adianta que vai saber. Então, aprofunde-se um pouco mais nas nossas tendências. Porque às vezes 40, 45, 50, 60 anos dessa existência atual é muito pouco tempo para você ter uma tendência, né? Uma tendência sua. E às vezes você está em outra vida. Você tem hábitos nessa existência de 40, 50 anos que você não tinha. E essa tendência sua que emerge de quando em quando não é nessa vida. Por quê? Porque nessa vida você não teve contato com aquilo. Então, essa tendência sua vem da onde? Então olha para ela. Está lá no livro dos Espíritos, olha para as suas tendências. Veja quem você é em essência. Então, ao olhar para aquela tendência, você vai ver o que você fez. Você sabe o que você fez. Ou se você não quiser fazer dessa forma, estude história. E veja o que a humanidade fez no século XVIII, no XIX, no século XV, no século XII. Em alguns desses séculos você estava encarnado. Vê lá o que era feito. Veja como a humanidade fazia, né? Quer ir lá para a barbárie? Quer ir lá para os vikings, para os bárbaros, né? Você teve por lá também. Então nós sabemos o que fizemos. Então à medida que a gente evolui, a paz da nossa consciência é outra. Se nós podíamos ter a consciência tranquila naquela época, por um motivo ou outro, naquela época podia ser possível, mas hoje não. Hoje algumas práticas e alguns hábitos são inadmissíveis. Inadmissíveis. Eles nem sequer deveriam figurar nos dicionários. Nem nos dicionários. Guerra, por exemplo. Nem no dicionário tinha que existir. Quisera nós, daqui a alguns anos, olhar essas palavras arcaicas do século XX e uma criança perguntar: pai, o que é guerra? Filho, sabe que eu não sei? Não estou lembrado. Vamos estudar? Olha que coisa boa. Nem lembrar, lembra. Ah, filho, guerra era um trem atrapalhado que as pessoas faziam lá no século XX, entendeu?
e tem que tapar, nem é bom falar isso para a criança, que antigamente se matava, né? Que a criança pode ter, mas isso era possível, né? Pensa, diz Emmanuel, falar do mal ainda é propagar o mal. Então vamos falar da paz, né? Palavra que nem deveria ser proferida em lugar nenhum. Então está aí, né? Então nós estamos chegando num nível em que nós olhamos para tudo aquilo que é consequência dos nossos atos anteriores e nós temos que dar um basta. O espírito cristão tem que cessar. Recolhe a língua. Recolhe a língua. Se é para falar mal de quem quer que seja, morda a língua, que vai sair sangue, mas não fale. Mantenha-se de pé. Levanta-te. Não precisa nem andar por enquanto, mas pelo menos se coloque de pé. Posicione-se como autoridade legalmente instituída. Faça como o guarda da esquina. Você vai ver, está lá dormindo, postado no poste, mas está de pé. E está fardado. Ali não vai acontecer nada, porque a autoridade está de pé. Põe luz nos postes, a luz se faz. A delinquência vai buscar os cantos escuros. O bairro está muito violento, coloquem-se de pé. Acendam as luzes. Os ratos fogem. Vão para os bueiros, onde eles devem ficar. E a sombra fica no chão. Por isso que tem que estar levantada a luz acima do alqueire. Vamos nos colocar de pé. Certo? A nossa autoridade é uma autoridade instituída. Somos filhos de Deus, não esqueçamos. Portanto, podemos ser os seus representantes. Porque não é assim que os nossos pais terrenos fazem? Quando os filhos adquirem a maioridade, não dão a chave do carro, não entregam a chave da casa. Se tem empresas, não entregam a chave da empresa. Não é assim que nós herdamos na sucessão natural os bens que são dos nossos pais? E não devemos honrá-los administrando-os corretamente? Não é assim que a riqueza se propaga de mão em mão? E não é assim que as virtudes se sucedem de pais para filhos e de filhos para netos? Não é assim que as virtudes essenciais da vida e os princípios são levantados numa humanidade que se torna cada vez melhor? Não é isso que devemos fazer? Como nos fala outra obra extraordinária do Humberto de Campos, luz acima. Luz acima. Luz acima. Vamos nos colocar de pé, pacificamente. Não precisa brigar por direitos, não precisa levantar bandeiras. A bandeira real já está levantada. Você se levantando é a bandeira. Coloque-se de pé. O que se representa? O homem, a virtude, a nobreza, até a vergonha na cara, se fosse o caso. Põe-te de pé. Para melhorar o mundo eu preciso de 3 movimentos. Nós já falamos disso aqui. Não sei o que falar, são os espíritos, né? 3 movimentos. Simples demais. Só 3 movimentos e o mundo todo está modificado. Primeiro, levanta-te. Tem que pôr de pé. Deitado nos vícios e na ilusão, não adianta. E para se levantar tem que estar acordado, porque grande parte da humanidade está dormindo, em sono profundo. Levanta-te tu que dorme, desata os nós, Lázaro, vem para a vida, acorda! Então, para levantar tem que acordar. Então são 4 movimentos, desculpa. Quem está acordado são 3 movimentos. Quem está dormindo são 4 movimentos. Primeiro acorda, acordou, espreguiça. Aí você diz, não, eu estou deitado. O que está acontecendo, gente? Mas está dormindo. Então, para quem está acordado, 4 movimentos. Para quem já está desperto, 3. Acorda, primeiro, certo? Levanta-te, segundo. Põe um sorriso nos lábios. Põe um sorriso. Que você está de pé e está dizendo para quem quer que seja: sou da paz, sou do bem, te aceito. Entendeu? Põe um sorriso, que o sorriso é emblemático. O sorriso quer dizer assim: sou de Deus, sou teu irmão. Põe um sorriso. O sorriso desarma. E aí, vixe, vão ser 5 movimentos mesmo. Mas se complicou. É que eu tinha sido acordar e esqueci de outro. Então são 5, vamos lá. Acorda, levanta, né? Põe um sorriso no rosto, dá um passo adiante. Vou fazer com o Valdir aqui, entendeu? Sorrindo, né? Sorriso maior. Um passo adiante e estende a mão. 5 movimentos. Acorda, levanta, sorri, dá um passo adiante. Olha que emblemático. Um passo adiante e aproximar-se do outro. É ir ao seu encontro. E estende a mão. Sorriso já está na cara, não esquece. E estende a mão. O que significa isso? Dá-me tua mão.
Vamos seguir juntos. Como para casa, procurem no Google. Hoje é um tema não espírita. O Canto da Estrada Real, de Walt Whitman. Olha aqui que eu lembro agora. Olha o que me fizeram lembrar, né? Porque isso estava lá nos caminhos da memória, eu devia ter uns 13 anos de idade nessa época, né? Ou 12 anos de idade. O Canto da Estrada Real, de Walt Whitman. Não sei nem como escreve, né? Você tem W no meio, tem T, tem H, tem M, tem N, né? Leiam esse Canto da Estrada Real. É extraordinário. No final ele vai te pedir a mão. Dá-me tua mão. Vamos seguir juntos. Extraordinário. 5 movimentos para mudar o mundo. Vamos lá? Acorda, levanta, põe um sorriso no rosto, um passo à frente e estende a mão. Esses 5 movimentos transformam o mundo. Ah, mas aí quem tem que amar? Esquece, vamos simplificar. O que acontecer depois é consequência. Se você estiver armado, não tem como estender a mão, porque a mão está com a arma. Se você estiver com violência, não tem como sorrir, porque você vai trincar os dentes. Certo? Então parece simples, né? Mas não é. Não é porque nós somos uma humanidade difícil. Se nós fizermos os 5 movimentos, a gente transforma esse mundo. Ok? Tem algum recado hoje que a gente quer apagar a luz lá atrás, para a gente dar sequência ao nosso estudo?